O Demolidor, o Atrevido, o Homem Sem Medo. Se vocês gostaram desses vídeos reagindo a listas da internet, então, hoje a gente vai reagir a mais uma lista, e o principal ponto que me fez usar essa lista como referência aqui no canal é porque ela não é uma lista para ganhar link da Amazon. Porque um problema que atinge aí os sites norte-americanos, né, e até isso vem também para o Brasil, é que muitas vezes o organizador da lista, ele escolhe os quadrinhos conforme o que tem catálogo na Amazon, e isso é um problema. Tudo bem tu fazer isso, é justo, sabe? Eu acho que beleza, são quadrinhos que estão em catálogo, a pessoa pode adquirir, legal. Só que é importante que isso fique bem claro para quem tá lendo, né? Senão o cara pensa, ok, tô pegando aqui os 10 melhores, na verdade é uma lista do que tem disponível e... Enfim, vamos lá, vamos lá. Esse é um vídeo que ele vem num momento bem legal, porque o Demolidor, ele finalmente estreou no MCU e, ao que tudo indica, nós teremos aí uma série de TV do personagem em algum momento pela Disney. Que, na verdade, eu tenho baixas expectativas, porque, pô, aquilo que a Netflix fez é imbatível. E a gente sabe que a Disney, ela não tem essa mesma pegada e provavelmente ela não vai fazer a mesma coisa. O máximo que a gente vai ter de legal ali é o mesmo ator, né, o Charlie Cox, que deu um baita de um Demolidor, e meio que era isso. Então, vamos manter a expectativa baixa, mas o legal é que isso vai trazer muito interesse pro Demolidor, sabe? Muita gente vai querer começar a ler o personagem. Eu já falei várias vezes aqui no canal que é o meu personagem favorito, eu sou muito fã do Matt Murdock. Desde que quando eu era pequeno, eu assistia o filme lá do Ben Affleck de 2003, eu acho. E, cara, a partir dali eu virei fã, sabe? Eu acho que até estudando depois o herói, né, a gente tem várias definições de por que ele funciona, por que ele é tão legal. Por exemplo, a Inocente, que é uma roteirista super importante, né, que passou ali nos anos 80 pela revista do Demolidor, ela cita que basicamente é um personagem que tem muitas contradições, né, pra formar a personalidade. Então ele é um cristão, mas ao mesmo tempo ele se veste de demônio para combater o crime. Ele é um advogado, mas ele é um vigilante ao mesmo tempo, né? Então ele tá dentro e fora da lei. Eu gosto também do que o Frank Miller comenta, né, que o Demolidor, ele é um herói cuja a fraqueza dele é o superpoder. Né? Então ele é um personagem da Marvel muito particular. E vamos logo pra lista aí, que eu acho que vocês estão bem ansiosos aí pra ver quem é a 10ª posição. Wake Up. Esse arco ele se chama aqui no Brasil Tempo de Despertar e vai ser republicado pela Panini, eu acho que em agosto, se eu não me engano, ou julho, enfim. Em breve ele vai estar em catálogo no Brasil, né? Ele só tinha saído nas mensais e é um baita arco. Foi aqui que eu comecei a respeitar essa lista, sabe? Porque pra pessoa colocar o Wake Up, quer dizer que ela leu o Demolidor. O cara que arquitetou isso aqui, ele saiu do básico, porque Wake Up é uma história onde nem o Demolidor é exatamente o protagonista. Na prática, a gente tem um garoto que ele tá completamente traumatizado, né? O Ben Urich, o jornalista, ele tá cuidando do menino. É legal também de dizer que o garoto, ele é filho de um vilão, né? Um vilão classe C aí da Marvel. Mas o mais interessante é que ele tá desenhando o Demolidor o tempo todo nos cadernos escolares ali. E é bacana que o desenho dessa revista, ela mescla entre um desenho mais infantil, que representa o que o garoto está fazendo, com algo mais super realista, que aí vai falar um pouco sobre como essa história fala... Ela é mais séria, sabe? Ela não é um gibizinho da Marvel, de super herói. Pô, eu respeitei a lista. Cara, que legal que eles colocaram aí o Wake Up, principalmente porque é uma revista que, tudo bem, ela não tem o Demolidor como protagonista, né? Ele não é realmente um menino ali que tá em estado catatônico. Mas ela não deixa de falar de temas que são parte, assim, né, do DNA do Demolidor. Então, tá falando de infância, tá falando de um garoto quebrado, de um pai problemático. Então, é isso. Muito bom muito bom estar no top 10. Na sequência, a gente tem a Tifoid Mary, né, que é o Demolidor ali dos anos 54 ou dos anos 63, desenhado pelo John Romita Jr. com o roteiro da Inocente. Essa fase, ela tá saindo nessa revista, já saiu nesse momento aí, tá nas bancas a edição número 3, ainda não chegou aqui em Porto Alegre, mas essa história eu não li, porque basicamente essa é a primeira vez que ela tá sendo republicada no Brasil, desde que ela saiu em um monte de formatinho. Então, em breve eu pretendo ler. Mas, cara, basicamente aí a gente tem a estreia da Mary Tifoid, que é uma personagem que ela tem várias personalidades, né, e isso fala muito sobre essa fase da Inocente no Demolidor, porque a ideia dela é colocar muitos temas sociais e políticos. Então, nada mais justo do que ela discutir esse estereótipo, né, de que a mulher tem que ser tal coisa, a mulher tem que ser... Então a brincadeira dela aqui é que a Mary Tifoid, ela é várias mulheres, vários estereótipos ao mesmo tempo. Então ela não é, sabe, uma caixinha que a mulher tem que ser sempre, sei lá, a princesa, a personagem em perigo ou coisa assim. Aí depois a gente vai para Os Filhos Púrpura. Bom, então, essa história, ela saiu no volume 9 do Demolidor, escrito pelo Mark Waid, aqui pela Panini. E, assim, é uma história legal,
Eu acho que é, mas eu acho que a própria fase do Mark Waid tem arcos assim mais memoráveis, mas é uma história legal, né? A gente tem as várias crianças púrpura, né? Vocês devem conhecer o Homem Púrpura, né? Basicamente ele controla a mente das vítimas, então ele espalhou filhos por aí, e essas crianças vão se juntar e magicamente elas desenvolvem o poder de controlar outras pessoas. Eu acho que o mais interessante que rola aqui é o fato de que o poder dessas crianças acaba trazendo o lado sombrio de volta do Demolidor. E essa é uma fase onde justamente ele está tentando ser positivo, né? Ele está tentando buscar aquela luz interior e aquela felicidade lá, sei lá, das histórias do Stan Lee, por exemplo. E é uma notícia que eu acho que não volta tão cedo pela Panini, porque, cara, é uma fase muito longa, então acaba sendo muito difícil deles republicarem aqui no Brasil. Mas tomara que eles tragam, porque é uma boa fase. Vamos lá. Lembrando que aqui os desenhos são do Chris Sammy. Mais embaixo a gente tem a Roleta Russa, que saiu aqui, ó. O volume 3 do Demolidor do Frank Miller. Mas é uma história que, na verdade, já foi republicada várias vezes aqui no Brasil. Ela é um clássico, assim, do personagem e, tipo, tem que estar em tudo que é lista. Essa foi a última, entre aspas, a última história do Frank Miller no Demolidor, né? Quando termina a primeira fase dele. Depois ele volta pra fazer outros arcos. E é uma parada que, às vezes, eu fico pensando como a Marvel aprovou isso, sabe? Porque... cara, é muito punk, assim. O mercenário, ele tá quebrado no hospital depois aí de uma luta com o Demolidor. E eles começam a conversar, né, lá e tudo mais. De repente o Mesh, ele puxa uma arma e fala que vai brincar com seu grande vilão de roleta russa. O grande lance aqui é que o mercenário, há pouco ele tinha criado um trauma terrível pro Demolidor. Então, meio que ele chega lá e fala, cara, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque eu defendo a justiça, né? E isso é muito a tônica do Demolidor do Frank Miller, né? A gente tem um cara tentando trazer a lei, que é o Demolidor, e um outro cara que não se importa com regras, com nada, que é o Mercenário. Então esse embate é muito legal, né? Então é uma parada meio Coringa e Batman que a gente viu lá no filme do Nolan, né? Porque o Demolidor ele não pode matar o Mercenário, porque ele vai cortar os seus próprios princípios, mas ao mesmo tempo ele tá deixando por aí um cara que não tem princípio nenhum, basicamente. Mais embaixo, a gente tem Underboss, que aqui no Brasil, na verdade, se chama Demolidor Revelado, que é esse encadernado aqui da Panini. Bom, cara, isso, pra mim, deixa eu ver os próximos da lista, olha só. Tem o Diabo da Guarda, tem a Morte da Electra, tá, beleza. Assim, eu colocaria mais pra frente o Revelado, eu acho mais legal ainda. Aqui a gente tem uma síntese do que é a fase do Brian Michael Bendis no Demolidor, ali junto com Alex Maleev. Porque ao mesmo tempo que eles conseguem trazer uma história mais pé no chão, né, tipo as ruas mais, como é que se diz, underground, talvez, essa história, ela não deixa de ser uma história de super-herói. Então chega num ponto que um dos capangas do Rei do Crime descobre que o Wilson Fisk sabe a identidade secreta do Matt Murdock. E ele chega na roda da galera e fala, gente, por que a gente não se junta e dá um pau nesse cara? Sabe? Por que a gente tá deixando ele nos bater se a gente sabe a identidade secreta? Esse capanga ele acaba descobrindo, né, a identidade do Matt Murdock e ele revela por um jornal. Isso vai tornar a vida do nosso querido Matt num inferno terrível, né, quando ele é revelado. Cara, isso é sensacional. Assim, agora ele tá fora de catálogo, mas a Panini pretende republicar e aí eu recomendo muito que tu corra atrás porque é muito bom, sério. Descendo aqui a gente vai pro quinto lugar, que é o Diabo da Guarda, que tem nesse encadernado aqui, né, ele também tá fora de catálogo atualmente pela Panini. É muito bom, é. E como eu falei, eu acho que ele tá na posição errada, ele não podia estar na frente nunca do Revelado, o Revelado eu acho muito mais legal, mas ele é muito relevante pro personagem, sabe? Aqui a gente tem o Kevin Smith com o Joe Quesada desenhando, Kevin Smith que é um cineasta, né, talvez tu conheça, então foi basicamente a Marvel trazendo um cara de fora pra fazer o personagem, e ele faz algo muito legal, porque ele vai trabalhar uma criança, que a princípio é o anticristo, e o Matt Murdock vai virar o protetor, né? Por isso que se chama o Diabo da Guarda. É um arco muito relevante, assim, pra cronologia do Demolidor, tá? Eu não vou falar, mas tem uma morte muito importante aqui. Eu não posso falar também do final do quadrinho, porque acho que vai estragar bastante. Mas, pra quem é fã de super-herói e lê isso aqui, é muito legal, sabe? Quem conhece um pouco mais as histórias, sei lá, histórias do Homem-Aranha, por exemplo, vai terminar de ler e vai ter a cabeça explodida, porque é muito divertido. Também é uma história que fala um pouco sobre a parte mais religiosa ali do Matt Murdock. The Last Hand. Deixa eu ver como é que ficou no Brasil, a última cartada. Bom, esse spoiler eu não tenho como não soltar, porque, cara, eu acho que todo mundo que conhece o Demolidor sabe, mas essa é a grande luta entre a Electra e o Mercenário, onde um deles acaba morrendo. E a gente tem aquela cena clássica, né, da Electra sendo empalada ali pelo Mercenário, é uma das mortes aí da Electra. E eu acho que essa história ela é bem relevante, principalmente porque ela vai
tornar o Mercenário o grande nêmesis aí do Demolidor, né, junto com o Wilson Fisk, né, mas acho que o Mercenário mais, porque o Mercenário tirou mais coisas do Matt Murdock do que o Rei do Crime conseguiu. Atualmente dá pra encontrar ela no volume 2, né, da coleção definitiva do Demolidor da Panini, e na verdade tem toda uma construção, né, pra essa história, então é legal de pegar a fase toda e ler. Vamos lá, depois a gente tem o Homem Sem Medo, que agora meio que a lista tem algumas obviedades, né? O Homem Sem Medo ele vai estar em tudo que é lista, porque é a origem definitiva do Demolidor, né, escrita pelo Frank Miller, com desenhos do Romitinha, foi a grande inspiração ali da série da Netflix. Cara, não tem muito o que dizer, né? O Demolidor usando o uniforme preto ali. O Frank Miller, o que ele fez aqui? Ele já tinha contado a origem do Demolidor naquela fase mais longa ali, onde tem aquelas 3 edições da edição definitiva. Só que aqui ele vai pegar algumas coisas que ele contou e contar de outra forma, né? E eu acho isso bacana porque ele dá uma lapidada na origem do Demolidor e entrega assim algo bem definitivo. A gente vai conhecer também a relação dele com a Elektra, né? Como isso começou. A gente tem o Romitinha destruindo na arte. Cara, é uma cena mais icônica do que a outra. E tá, eu vou parar de falar bem do Romitinha, porque senão eu vou ficar um ano aqui falando quanto eu gosto desse cara. Demolidor Amarelo. Sim. Tá, esse encadernado tá lá na casa da minha mãe, então eu acabei não trazendo. Mas acho que todo fã do Demolidor já conhece essa história. Então, eu acho que aí a lista falhou. Porque como é que tu coloca o Demolidor Amarelo na frente da origem do Demolidor do Frank Miller, sabe? Eu acho que não, sei lá, não bate muito, mas aqui a gente tem uma origem que vai conversar mais com os tempos lá do Stan Lee do Demolidor, então as primeiras histórias do Stan Lee vão voltar, né, só que com o traço do Tim Sale, com o roteiro do Jeff Loeb, e é muito bonita essa história, porque é o Matt Murdock escrevendo uma carta para Karen Page, que nesse período, né, das histórias já tinha morrido, então fica aquela coisa mais, acho que, se não me engano, é algo como o Dia dos Namorados, alguma data assim especial, e o quadrinho é o Matt Murdock, relembrando, né, as primeiras histórias que ele viveu com ela, e, cara, assim, tu tem que ler com um papel higiênico, assim, pra limpar as lágrimas. Tá, não, acho que o papel higiênico não é adequado, né? Escolhe outro papel que não seja o papel que tu usa pra limpar a bunda, né? Mas aí serve ali pra tu te emocionar, porque a história é muito bonita. E principalmente pelas cores, pela arte. Cara, é algo muito mais clássico, né? Tu tem o Demolidor vestindo o uniforme amarelo, então aquele amarelão, ele se destaca no meio das outras cores mais frias da história e tem todo um lance mais emocional. Tá, vamos descer aqui antes que eu me emocione. Em primeiro lugar, tá, essa aqui é óbvia. Eu acho que, cara, nenhum fã do Demolidor no planeta Terra vai ter dúvida que Born Again ou melhor, A Queda de Murdock é o melhor quadrinho do Demolidor. Aqui no canal eu tenho um vídeo definitivo sobre essa história com o meu querido amigo Daniel HDR, que também é muito fã do Demolidor. É um baita vídeo, tá? Sinceramente, eu recomendo que tu assista. A gente disseca o quadrinho, traz curiosidade, o Daniel é artista, então ele tem toda uma vibe de analisar como o Mazzucchelli desenhou, ou como o próprio Frank Miller, que escreveu, orientou, entre aspas, o Mazzucchelli, deu algumas ideias, assim. Essa também é a história definitiva do Demolidor, porque a gente tem o personagem perdendo tudo, né? O Matt Murdock, ele perde o direito de ser advogado, ele perde, cara, tudo, o uniforme, a casa, a namorada, cara, a vida dele é destruída pelo Rei do Crime, e a gente vai meio que analisar, ok, se a gente destruir tudo, o que sobra desse cara? O que é o Demolidor? Ele é o uniforme? Ele é o fato dele ser advogado? Eu acho que é uma história muito representativa pro personagem. É aqui que a gente vai conhecer a mãe do Matt Murdock, né? E tem todo o lance religioso, né? É um quadrinho que, na verdade, né? Pra quem é cristão, é um quadrinho mais legal ainda de ler. Porque tu vai pegar tudo que é referência. Cara, tem cenas que evocam cenas icônicas ali da Bíblia, simbologias, né, relacionadas ao cristianismo. É muito, muito bonito. É um quadrinho com uma narrativa gráfica muito interessante, né? Então a gente tem, por exemplo, tem o lance do Matt Murdock, né? Ele vai ficando em posição fetal ao longo do quadrinho, né? Conforme ele vai perdendo tudo. Então representa muito esse renascimento, né? O Born Again, né? Em inglês ele tem um sentido mais religioso, né, de como o Demolidor vai acabar renascendo. Esse é o maior clássico da Marvel Comics, porque é um baita de um gibi. Sério, quando entra o Ben Urich, que é a questão do jornalismo, ele lutando pra tentar destruir o Rei do Crime junto com o Matt Murdock, velho, é uma catarse, assim. E tá em catálogo, né, agora nessa coleção Marvel Essenciais aí, da Panini Comics. Bom, agora esse é o teu momento de participar. O que tu acha que faltou nessa lista? O que tu tiraria? Esse vídeo vai ficar muito mais legal se tiver a tua foto aqui embaixo. E assim, o que vocês acham que dá pra fazer de lista? Né? Eu ainda tenho a lista do Homem-Aranha, que é uma lista que eu tenho facilidade, assim, que eu li bastante história, né? Já fiz do Batman, já fiz os melhores quadrinhos. O que mais tu acha que seria legal de eu comentar de lista, né? Um top 10 do que aqui nessa reação, tá? Até o próximo vídeo. Fui!